Olá, pessoal. Nós hoje vamos ter uma discussão muito interessante aqui no Incorvalve, nosso curso anual de valvopatias, a respeito de insuficiência aórtica, que é uma das principais valvopatias nos cuidados aos pacientes nos nossos serviços. Eu vou chamar a doutora Mariana para poder apresentar um pouco para vocês sobre do que se trata o caso que nós vamos discutir hoje. É um paciente de 50 anos com uma insuficiência aórtica importante de etiologia valvular aórtica bicúspide. Estava bastante sintomático, com dispneia aos esforços habituais, classe funcional 3. Ele apresentava ao exame físico uma propedêutica de insuficiência aórtica importante, bem característica. E ao ecocardiograma, a gente conseguia ver um jato regurgitante aórtico bastante importante e uma disfunção ventricular esquerda discreta. Ele tinha também uma ressonância bastante interessante com um jato regurgitante aórtico que atrapalhava a abertura da cúspide anterior da mitral, um fenômeno de Olsztyn-Flint, bastante conhecido na literatura. Tratava-se, então, de um paciente com uma insuficiência cardíaca, um diagnóstico anatômico de insuficiência aórtica importante, e, do ponto de vista etiológico, uma válvula aórtica bivalvularizada, uma válvula aórtica bicúspide. Bom, saudações, pessoal. Aqui é Antônio de Santos, assistente da Unidade Clínica de Valvopatias. Então, mencionando a respeito da insuficiência aórtica, nós propusemos, né, a diretriz brasileira, nos orientando na condução, através dos passos para abordagem apropriada. Então, o primeiro passo, avaliação da gravidade anatômica, muito importante caracterizar bem a gravidade nessa situação, e passando por um exame clínico bem minucioso, com todas as características da insuficiência aórtica, o sopro diastólico aspirativo, até os sinais periféricos de insuficiência aórtica, e como esse paciente apresentava, né, todos os sinais, os corolários da doença da insuficiência aórtica. Lembrar sempre do segundo passo, né, a caracterização etiológica. Então, basicamente, grupos de doenças, grupos etiológicos que se caracterizam por alteração nas semilunares, aí chamando a atenção para a etiologia degenerativa, bicúspide e reumática, sobretudo na realidade brasileira, e as doenças da aorta, né, já que as semilunares se ancoram na aorta. Então, aneurismas, aortopatias, de modo geral, também podem cursar com insuficiência aórtica. Um detalhe fisiopatológico, então, a insuficiência aórtica nada mais é do que um refluxo diastólico em direção ao ventrículo esquerdo. Isso gera tanto uma sobrecarga de volume quanto uma sobrecarga de pressão, portanto, uma sobrecarga mista. Mostrando a curva pressão-volume, o ventrículo tenta se adaptar a essa sobrecarga de volume, certo? Aumentando os seus diâmetros, para tentar manter sua complacência, a capacidade de albergar volume, gerando baixa pressão, o que deixa essa curva mais bojuda, né, a curva de pressão-volume. Pulando para o quarto passo, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito dos complicadores, né, da insuficiência aórtica. Então, como ela basicamente consiste em sobrecarga volumétrica, é muito comum que esses pacientes evoluam com grandes diâmetros ventriculares, e isso acaba sendo um marcador de complicador, né? Então, os principais complicadores, a disfunção ventricular esquerda, fração de ejeção menor que 50%, nos reumáticos, um diâmetro diastólico acima de 75, sistólico acima de 55, e não reumáticos, diâmetro acima de 70, diastólico e sistólico acima de 50. Seriam as indicações para a intervenção, né? E mostrando aqui para vocês como o remodelamento ventricular, né, ele determina, o sintoma, na verdade, ele determina uma queda de sobrevida importante, como vocês podem ver aqui no gráfico do trabalho do professor Flávio Darassolti, né, mostrando um Kaplan-Meier com a diferença de sobrevida entre os dois subgrupos, né. O sintomático é um determinante do sintoma, então sempre que sintoma, indica-se intervenção cirúrgica. Aqui os novos marcadores para a insuficiência aórtica, então tentando incorporar outros métodos, fora o ecocardiograma, ressonância magnética através da fração regurgitante e através do volume diastólico final, também são marcadores preditores de evolução, portanto, abrem um novo horizonte com relação a novos exames complementares que nos ajudem a auxiliar subgrupos de evolução nos pacientes assintomáticos. Aqui mostrando também o papel da fibrose, né, nas imagens de ressonância magnética. A fibrose, ela, através desse trabalho aqui da nossa unidade, também comprovou-se como um preditor de evolução. Então, quanto maior a fibrose ventricular, menor a chance de sobrevida com o tempo. Então, um outro fator que a ressonância pode nos auxiliar a estratificar esses pacientes do ponto de vista evolutivo, né, no subgrupo dos assintomáticos.
E, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutora Mariana. Muito obrigado, doutor Antônio. Espero que vocês se interessem pelo nosso curso e a gente aguarda vocês durante as nossas apresentações. Um abraço.